Paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia estamos na casa do Senhor para ministrar a palavra do Senhor aqui na escola dominical, na nossa igreja IADS Alto Tarumã. Para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração com os amados irmãos para iniciar essa escola dominical. Senhor meu Deus, nós te exaltamos, ó Pai, por mais um domingo. O Senhor tem nos proporcionado a bênção e a vitória de estar aqui nessa casa, aprender um pouco mais da sua palavra, do Espírito Santo para conosco. Fala conosco, o Senhor nos usa, Senhor nos abençoa, Pai, que nessa manhã sejamos edificados, consolados, renovados pela sua palavra. Nos ensina, Pai, e nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Gostaria de convidar aqui o presbítero Luiz para estar louvando o hino da harpa do número 409. O irmão pode acompanhar, e você que está nessa live, você que está também aqui na igreja, você pode estar acompanhando com os irmãos, amém? Saúde a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, 409 da nossa harpa. Trabalhadores do Evangelho. Perdão, irmãos. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão
sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A promessa do Senhor para as nossas vidas é que as nossas forças sempre serão renovadas por Ele. Aleluia. Aleluia. Como água nós vamos voar. Nossas forças vão ser renovadas na presença do Senhor. E as nossas forças são renovadas através da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, aquilo que Ele fala conosco, né, meus irmãos? Lição da número 11, dia 13 de setembro. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós que estamos sempre na escola dominical, nós estamos vendo que Zorobabel foi levantado por Deus para reedificar o templo. Neemias foi levantado por Deus para reedificar os muros que estavam derribados, suas portas estavam queimadas ao fogo. E agora nós vamos entrar nessa parte, nessa palavra, na lição do número 11, que Deus levanta Esdras e ele vai até Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Nosso textuário se encontra em Hebreus, no capítulo 6, versículo 5, que fala assim que provaram a boa palavra de Deus. Não tem coisa melhor que a palavra de Deus quando ela é ministrada pura, da forma que ela é, da forma que realmente ela foi escrita, sem acrescentar e sem tirar nada. Se Deus deixou assim a sua palavra e inspirou os homens a escrever, 40 homens a escrever, e deixou ela do jeito que ela tem que ser pregada e ensinada, da forma que é, não o que eu penso ou que eu deixo de pensar, mas sim o que a palavra quer nos ensinar. A verdade prática, irmãos, está escrito: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e poderosa e penetrante, que está lá localizado no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, se você quiser estar acompanhando aí na sua palavra, na Bíblia Sagrada, você pode estar acompanhando aí, irmão. Que está escrito assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos que ela é como uma espada, ela entra, irmão, quando ela está sendo ministrada, tanto naquele que está ministrando, aquele que está pregando, aquele que está ensinando, e também aqueles ouvintes que vão participar, ouvir essa palavra pela live ou na igreja, onde ela estiver. A palavra ela entra lá no teu coração, muitas vezes no lugar mais escondido, lugar que muitas vezes nós não conhecemos, somente Deus conhece essa palavra. O objetivo geral dessa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Eficácia significa aquele que tem um propósito e cumpre aquele propósito. Se Deus ele lançou uma palavra, na nossa vida, essa palavra ela vai se cumprir, ela não vai voltar atrás sem cumprir, porque ela foi levada, porque ela foi anunciada. Deus ele tem um propósito em tudo aquilo que ele faz.
desde o age que ele falou de Gênesis, as suas promessas, até chegar o livro de Apocalipse. Tudo que ele falou vai se cumprir, não volta atrás. Os objetivos são 4, moços. O primeiro é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, que foi o mesmo também que enviou Neemias, que nós vimos na lição passada. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra de Deus ao povo. Asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, ela não fica somente ali, mas além do objetivo, ela tem o propósito a ser cumprido. Interagindo com o professor aí, irmão, o Antigo Testamento mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo, e por isso ela também era elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Ou seja, a partir daquilo que Deus deixava escrito, as diretrizes, aí ia sendo formada a identidade do povo de Deus, que era totalmente diferente das nações que estavam à sua volta, que eram regidos por momentos de liderança do homem e não de Deus, né? Esdras estava ciente que para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há identidade espiritual e nem moral. Atualmente podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar um avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter cristão. Amemos a palavra de Deus e busquemos conhecê-la. Então não tem como nós seguir alguma coisa se eu não conhecer. E se ele já deixou escrito, irmão, é porque nós andando por aquelas palavras, por aquelas leis, por aquelas normas, nós não vamos tropeçar. Nós não vamos a ficar longe do nosso Deus, mas andando conforme aquilo que Ele nos deixou. Como filho obediente, nós vamos ter um crescimento. E nós não vamos provar coisas ruins, irmão. Nós podemos até passar por prova, mas você caminhando conforme Deus deixou, estabeleceu na sua palavra, pode ter certeza que você vai passar pela prova. E vai passar do outro lado, e vai ser muito mais do que vencedor. A introdução fala assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou a Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Tópico 1: Enor, Artaxerxes envia Esdras, os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino persa derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Ou seja, eles eram dominados pelos babilônicos, e a partir daí então eles seriam governados por esse governo chamado persa. E eles observavam que eles não sofriam tanto como os babilônicos. Nesse governo, o que eles faziam? Eles não tiravam, nesse governo dos persas, eles não tiravam eles do lugar deles que eles estavam, porém tiravam eles não precisariam pagar tributo, né? Então eles produziriam mais, né? Mesmo assim governados pelos persas. Então eles viram aqui nesse tópico 1 que eles não seriam tão massacrados como o governo babilônico. Tópico 2 aí: Esdras é enviado a Jerusalém. No seu contato com Esdras, que ele era escriba e sacerdote, eu comecei a imaginar qual era a figura desse homem chamado Esdras, no Arlete. Ele sendo escriba e sacerdote. Todos nós sabemos que o escriba, ele tinha por valor na vida dele conhecer muito da palavra de Deus, porque ele pegava do aramaico, de outras línguas para traduzir para o hebraico. Então de ponto em ponto ele conhecia a lei. Ele não era uma pessoa de qualquer maneira, mas ele sabia do que ele estava falando. Ele era um escriba, então ele já foi ensinado para conhecer muito da palavra de Deus. E também ali ele era sacerdote. Então essas duas funções ele desempenhava ali naquele reino. E sendo sacerdote, todos nós sabemos que ele oferecia sacrifício primeiramente por ele, e depois ele oferecia sacrifício pelo povo, a fim de que sejam perdoados e aceitos o seu sacrifício, a sua adoração diante de Deus. O rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus e de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-los a Jerusalém, a fim de inquirir acerca dessa situação espiritual dos residentes ali. Ou seja, ele era um modelo a ser seguido. Não somente ele conhecia da lei como um doutor da lei, como algo que ele tinha como prazer, aquilo que ele fazia muito bem, pois senão ele não poderia ser um escriba. Já imaginou alguém ensinar sem conhecer? Tem como, irmão Cláudio?
Alguém ensinar alguma coisa sem conhecer? Não, né? Então isso é um modelo para nós. Toda vez que nós formos falar alguma coisa da palavra de Deus, seja dentro da casa do Senhor, ou alguém que nos parar na rua, nós temos que saber aquilo que nós estamos falando. Porque nós vamos ser cobrados. Se eu estou instruindo uma pessoa, e muitas vezes eu falo algo errado para ela, eu posso estar encaminhando essa pessoa para a perdição. Então eu tenho que conhecer muito bem a palavra de Deus, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho que deixar a palavra de Deus a ser conhecida aquele que prega, aquele que ensina. Não, todos os crentes também têm esse dever de conhecer a palavra do Senhor, né? Se tem alguma dúvida, a escola dominical está aqui para isso, para explicar para os irmãos. Nem tudo nós vamos saber, mas vamos procurar entender e a mostrar para os irmãos de uma forma clara e objetiva, para que o irmão aprenda e coloque isso em prática na sua vida espiritual. Porque a pregação, irmão, ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa, edificante para a nossa vida. Mas você não tem esse momento que tem na escola dominical, no culto de ensino, para levantar a sua mão e perguntar acerca daquilo que está sendo ministrado. E às vezes a pessoa vem ao novo convertido, e até pessoas já de um bom tanto caminhada na fé, ela tem uma dúvida e ela tem vergonha de perguntar. Então na escola dominical ela tem essa abertura de perguntar, né? Nem sempre, como eu falei, nós vamos saber de tudo, mas nós vamos procurar conhecer e estar mostrando para os irmãos. Tópico 3, irmão. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 12 e 26, e através dessa carta o rei decretou: qualquer judeu que desejasse poderia acompanhar Esdras a essa viagem a Jerusalém. Ou seja, não somente ele foi porque ele quis, mas Deus, assim como ele tocou no coração desse rei chamado Artaxerxes, para poder ir lá e reconstruir o muro, também ele tocou no coração para que ele enviasse ela. Não foi simplesmente ele que falou, eu vou lá e vou fazer determinada coisa. Não, Deus ele tocou na liderança primeiramente para que ele fosse. E isso eu aprendo que, irmão, eu tenho que estar preparado. Porque uma hora Deus vai tocar no coração do meu líder para fazer algo, até os irmãos que estão na igreja, e nós temos que estar preparados para fazer aquilo, para colocar em prática. Porque às vezes nós queremos fazer, mas eu posso não estar preparado para fazer ainda aquela obra. Eu preciso passar por um tempo, por uma forma que Deus vai trabalhar na minha vida para que eu possa desempenhar aquele papel. E às vezes nós somos afoitos, não, eu quero ir lá, eu quero fazer. Ah, meu pastor não quer deixar eu fazer, mas eu tenho que esperar esse tempo. E o pastor em oração, ele sabe muito bem quando eu posso fazer e quando eu tenho que esperar um pouco mais para cantar, ou para pregar. E nós sendo dirigidos por Deus, Deus vai tocar no coração da liderança para que ele faça isso para nós, para que ele coloque nos lugares que nós devemos desempenhar. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias ao povo. Quando eu vi isso aqui, irmão, eu comecei a pensar lá atrás no Egito, como eles queriam sair daquela terra. Eles não deixavam nem eles sair daquela terra, que dirá levar alguma coisa. Agora aqui é diferente. Nesse governo persa, ele fala que eles poderiam ir, quem quisesse ir poderia ir, como você pode ler na leitura diária, e não somente ir, mas levar uma oferta. Olha que coisa tremenda, irmão. Deus preparar para você, quando você vem à casa do Senhor, para que você traga alguma coisa. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Tem alguns que não gostam de trazer nada para a casa do Senhor, tem até um coração fechado. Nós não podemos ser assim. Deus ele coloca na nossa mão a semente que nós vamos semear nessa terra. E pode ter certeza que nós fazendo o coração com alegria, Deus vai nos abençoar ainda mais. Não fazendo como uma barganha, não, eu vou entregar uma oferta na casa do Senhor para que eu receba. Não. Louvor a Deus. Não tem preço, nós temos a saúde aberta para entregar na casa do Senhor. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus direciona tudo, até aquilo que muitas vezes nós deixamos como perdido. Olha que palavra profética na nossa vida. Até isso Deus vai restituir na nossa vida, irmão. Sabe aquilo que muitas vezes você perdeu? Pega essa palavra para você, irmão. Até aquilo que você foi dado como esquecido, Deus vai restituir isso na sua vida. Aleluia. Você pode crer isso, irmão? Isso é uma coisa muito forte da palavra do Senhor. Deus está falando com você que vai trazer aquilo que foi deixado para trás, que você mesmo não pode pegar isso. Deus vai restituir isso na sua vida. Não sou eu que estou falando,
mas é a própria palavra do Senhor que está sendo ministrada aí, ó, livro de Esdras, no versículo 19. Aí também na letra D, qualquer pessoa seria paga pelo tesouro qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Também seriam impostos aos servidores do templo direitos tributais e rendas. Olha que coisa maravilhosa, então ia pagar tributo. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, olha a diferença. Faraó lá atrás ele queria proibir a obra de Deus. Já que esse rei Artaxerxes, o que ele faz? Ele fala: não, você vai lá, Esdras, você vai fazer aquilo que está no seu coração. Ou seja, Deus ele vai abrir caminho. E Deus ele abre caminho quando o nosso coração é puro a fazer a obra do Senhor. Todos os empecilhos começam a cair por terra. Não tem autoridade que se fica de pé quando Deus ele começa a agir a nosso favor. Quando está sendo direcionado por Deus. Às vezes tem uma barreira, mas Deus ele quebra essa barreira para que a obra do Senhor seja feita. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, entendendo a beneficência perante o rei. Ou seja, por mais que ele tinha tudo isso, que ele era escriba, que ele era sacerdote, ele estava divinamente inspirado para fazer a obra, mas mesmo assim ele não confiava no talento dele. Ele sabia que se não fosse Deus a tocar no coração do rei, ou seja, que é uma liderança, nada ia poder fazer. E é bem assim, mesmo que nós nascemos com um dom, um talento, nós não conseguimos desempenhar isso na casa do Senhor se não for o nosso Deus na nossa frente. Mesmo que nós pensamos que nós sabemos de tudo, que nós conhecemos a palavra de Deus, somente com a presença dEle, com jejum e coração, Ele vai demonstrando para nós como nós devemos fazer a obra. Não é eu falando, eu vou fazer de tal jeito, ou de esquerda ou direita, mas é Deus direcionando, assim a obra vai indo à frente. A síntese desse tópico 1 é, irmão, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder e escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus ao povo. Então, todos nós temos uma função específica. Lá atrás, como eu já falei, alguns foram adicionados para fazer o templo de novo se reerguer, outros para o muro, que era uma coisa física, e aqui já Esdras, ele é ensinado e direcionado por Deus para fazer o quê? Fazer com que o espiritual do povo, da igreja, ou seja, daquela região, viesse a ser renovado novamente. Então, o que eu entendo, irmão, com isso daí? O que você também pode entender? Ele tem um determinado ministério na igreja, outro ele tem outro ministério. Não é para mim, muitas vezes, ficar com inveja porque o irmão canta melhor, ou porque o outro irmão faz outra coisa melhor. Não, Deus me levantou com uma função, levantou o outro irmão com uma função, e fazendo bem e específico da forma que Deus colocou. Assim nós vamos avante, assim o povo cresce e a obra do Senhor é estabelecida. O tópico 2, irmãos, Esdras ensina a palavra ao povo. Algum dos irmãos pode ler esse tópico, irmão, por favor? Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras 8:2. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Está em Esdras 8:21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim, chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Está em Esdras 8:35. Então, olha aí, o irmão Cláudio acabou de ler aí. Acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Ou seja, ele compreendeu, assim como Neemias também compreendeu, que ele não poderia edificar o muro sozinho. Esdras também compreendeu que ele não fazia nada sozinho. Então, como a leitura diária fala, e também esse texto também fala, ele não foi sozinho. Não, vou ensinar o povo, Deus me levantou, ele pegou e foi lá. Não, ele simplesmente entendeu que sozinho ninguém faz nada, e ninguém faz nada mesmo. Nem em qualquer âmbito, nem no trabalho, nem na igreja, em qualquer lugar. Nós precisamos de pessoa.
Nós precisamos de pessoas junto conosco. Tem momentos na nossa vida que nós vamos passar sozinhos, mas tem coisas determinadas por Deus que nós precisamos de pessoas junto conosco. E um verdadeiro líder, ele tem a capacidade de fazer todos aqueles que estão junto com ele trabalhar e trabalhar com alegria, trabalhar para fazer a vontade do Senhor. Eu achei interessante ele chamar várias pessoas para estar junto. Ou seja, a soberba, ela não pode estar no coração do líder, a pensar que faz tudo sozinho. Ele tem que ser humilde, mesmo sabendo que Deus chamou ele por cabeça, mas saber que pessoas vão estar do lado dele e essas pessoas vão ajudar, cada um com a sua qualidade, assim como numa caixa de ferramentas tem várias ferramentas, ali também Deus usa cada um de nós como uma ferramenta para fazer na obra do Senhor. Basta nós a entender o que nós somos no reino de Deus. Tem pessoa que ela não entende o que ela é no reino de Deus e muitas das vezes ela quer fazer o trabalho do outro. Não, irmão, faça o seu trabalho. O Cláudio quer falar alguma coisa? Podemos pegar ali, entre aspas, né, a vinda de Jesus. Muitos que começaram a seguir Jesus, se a gente for ver bem, não é nem por causa de Jesus, né? É mais por causa dos homens que estavam ali, que tinham uma idoneidade dentro daquela sociedade ali antigamente, né? Que muitos começaram a seguir Jesus porque viram, não, peraí, se fulano está indo, é porque esse é o Jesus mesmo que estava para mim. Então, o que o irmão está passando aí, às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor, mas quer fazer sozinho. Eu não vou convidar não vou convidar o pastor Natanael não, né? Sim. Então aqui, essa matéria aqui, esse tópico que traz bem explicado, e nada, como o irmão falou, a gente consegue fazer sozinho. Há coisa que a gente vai passar sozinho. Mas tem situações da vida da gente, mas no caso do ministério, algo a fazer, assim também, imagina se não tivesse diácono, não tivesse músico, não tivesse quem cantasse, ou seja, o pastor ia ter que receber lá, ia ter que tocar aqui, ia ter que passar oferta, ia ter que ficar no data show. Já imaginou, irmão, como que seria? Vemos que o ministério de Jesus foi com mais 12 junto, né? Sim, ele escolheu 12, depois foram crescendo, então a obra foi crescendo. Obrigado, irmão. E eu achei interessante também falar, ele recusou a escolta militar. Por mais que o rei colocasse pessoas do lado dele para estar cuidando dele, ele falou, não precisa. Eu vou na força do meu Deus. Olha que coisa interessante, mano. Ele não poderia se sentir, empinar um pouco assim o nariz dele e falar, não, é o rei que está mandando, então vamos. Quer dizer, aqueles guardas iam estar seguindo, todo mundo ia estar olhando a ele e ia estar falando, olha como ele é importante. O rei mandou que guarda estivesse do lado dele, mas não. Da mesma forma que Davi não confiou naquela armadura de Saul, ele também não confiou nas coisas que é do homem. Nós não podemos confiar nas coisas que é do homem, porque uma hora pode falhar. Ele falou o quê? Eu confio no Senhor meu Deus, nós vamos jejuar e orar. E assim que nós devemos ser. Porque aquele que se pauta muitas vezes no homem e não vem a ajuda do homem, ele fica frustrado. Ele fica triste e muitas vezes não quer desempenhar o seu papel. Mas quando Deus ele coloca no nosso coração que é Ele que vai na frente, irmão, pode ir tranquilo que Ele vai proteger, Ele vai guardar e nada de mal não vai nos acontecer. Porque não tem maior proteção que a proteção do nosso Deus. Tá aí, irmão, vocês estão vendo? Quantos muitas vezes chefes de Estado vão com seus guardas e vão com seus carros bem aparelhados, mas de alguma forma alguém consegue tocar lá ele, consegue atingir a ele e fazer mal. E se não é a mão do nosso Deus, irmão, ele vem a perecer. Mas nós que somos servos de Deus, irmão, você pode andar em qualquer lugar desse mundo. Você está sendo direcionado por Deus, você está com a presença dele dentro de você, não tem mal que pode nos tocar. Os irmãos foram missionários no Paraguai até outro lugar e ninguém alvejou a família do pastor, por quê? Porque era a presença do Senhor. Você também pode, muitas vezes, estar ouvindo essa live, essa ministração da palavra de Deus, você pode estar em um lugar difícil e muitos podem ter medo de tantas coisas acontecem, de armas, de drogas, tanta coisa. Mas se nós temos a presença de Deus, nada vai nos tocar. Nós podemos estar tranquilos nessa situação. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Então, sempre que nós vamos fazer algo, nós vamos sair para trabalhar ou até mesmo ir visitar alguém, é importante nós fazer essa oração. Porque às vezes Deus até toca no nosso coração se é para ir ou se não é para ir. Nós temos que estar sábios nisso daí, né? E é um costume que eu até acho interessante quando nós vamos viajar, nós falamos, pastor, ore por nós, ou algum dos irmãos, ore por nós, que nós vamos estar indo lá, ou fazer uma cirurgia, ou a trabalho, para que Deus vá conosco, para que Deus nos proteja. Não simplesmente pegar, não, eu vou correr para lá. E às vezes acontece um acidente, mas Deus pode até mostrar para você um sonho, alguma visão, que não é para você ir. Assim como nós vimos alguma palavra, que alguém queria ir,
mas Deus impediu, não recordo agora o texto, mas Deus impediu que ele fosse até aquele lugar. Ou seja, Deus ele sabe até como já está aquele lugar que nós vamos. Então, se nós falamos com Deus, Deus nos direciona se nós é para ir naquele momento ou se não é para ir. Irmão Diego, Sim, tem poder falar da cidade onde a gente foi. Quando Deus permitiu que a gente foi. Sim. Mas a gente ficou os 3 anos e meio tentando comprar uma casa. Eu fiquei com a chave da casa, escolhi tudo, o chão, do jeito que eu queria, dar com a chave na mão, embolorou a casa. Embolorou tudo de ficar fechada. A da vizinha saiu e a minha não saiu, porque a mão de Deus estava impedindo que a gente comprasse. A gente sabia a parcela da casa, estava tudo aprovado pelo banco. 15 dias antes de oficializar o negócio, já tinha dado sinal de negócio. E o que aconteceu? A empresa mandou todo mundo embora, meu esposo mandado embora. Então assim, tivemos que devolver chave, devolver as coisas, tudo, e viemos para cá. Então Deus, quando Ele não quer também, Ele põe a mão e trava tudo. Deus não sabe melhor, Ele sabe lá na frente como que vai acontecer. Às vezes nós ficamos bravos, assim como aquela criança birrenta. Você não quer dar uma coisa para ela, faz biquinho, fica bravo e fala um chororô. Mas Deus ele sabe o melhor que Ele tem para nós. Às vezes, o que eu estou querendo é esse daqui, mas Deus ele tem aquele outro que é melhor. Eu não tenho que ficar perguntando para Deus o porquê. Se Deus falou que é não, eu me contento e amém. Às vezes o que Deus tem lá na frente é muito maior e eu estou querendo isso aqui. Então nós temos que ter a sabedoria do Senhor, né? Pedir para que Ele nos mostre. Aí também no final aí desse tópico 2 aí, irmão, tópico 2:1 aí, eu achei interessante que ele coloca lá embaixo, que o irmão acabou de ler, chegaram em paz a Jerusalém e ofereceram holocaustos a Deus. Ou seja, eles conseguiram chegar até o destino, até onde eles chegaram. E isso daí agradou o coração deles, ofereceram holocaustos a Deus. Ou seja, muitas vezes nós pedimos algo, nós chegamos até aquele lugar, ou até determinada situação, mas nós não agradecemos a Deus por isso. Nós achamos que é normal, não cheguei a trabalhar normal, cheguei na igreja normal, eu passei esse dia normal. Irmão, não é normal, irmão. A gente que trabalha na rua, você vê cada acidente por causa de 1 milímetro, por causa de poucos minutos, acontece um acidente, você vê uma carreta que era grande, muitas vezes se tornar como se fosse uma lata de sardinha. Aí você chega no seu trabalho, senta correndo tudo, não, irmão, agradeça. Você tem um dia de trabalho, agradeça porque foi Deus que deu. Você voltou para a sua casa em paz, foi Deus que deu. Você voltou para a sua casa sem o corona que está acontecendo, é Deus protegendo a sua casa. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Você pode pensar e raciocinar sobre isso aí, irmão? Você podia estar lá internado muitas vezes, no hospital, machucado por tantas coisas, mas Deus está te protegendo, Deus está te livrando. E muitas vezes nós não damos valor, nós chegamos à noite e falamos, Senhor, o Senhor sabe, e deita para dormir, não, agradeça. Se você já agradece, agradece mais ainda, irmão. Louve a Deus e saiba que é a mão de Deus protegendo. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual de judeus em Judá, posto a par da situação. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente tem o entendimento que quando ele chega lá, Neemias já está lá, né? Eu estava lendo aqui no capítulo 7 de Esdras, né? E ele fala que no ano 7 do rei Artaxerxes, que ele chegou lá, né? E Neemias vai chegar 13 anos depois, irmão. O seu irmão pode ler o livro de Neemias no capítulo 2, e fala que ele chegou lá no ano, se eu não me engano, no ano 20 do reinado de Artaxerxes. Então, nós temos que entender que não foi no mesmo instante, ele não chegou, ele já estava lá, não. Foi 13 anos depois do reinado. Os irmãos podem ler certinho, para que os irmãos possam entender. Neemias chega no ano 20 do reinado de Artaxerxes, e Esdras, no capítulo 7, no versículo 7, ele chegou no ano 7 do reinado de Artaxerxes. Então, é lá na frente, né? Eu estava até vendo alguns irmãos que estavam falando que quando ele chegou, Neemias estava lá. Não estava. Pode procurar aí ali na sua casa, esses textos que eu acabei de citar. Esdras 7, no capítulo 7, e Neemias, no capítulo 2, vai estar explicando certinho aí para os irmãos. Então, vou repetir, Esdras 7, no versículo 7, e Neemias, no capítulo 2, que o irmão vai entender certinho a respeito do encontro de Neemias e de Esdras. Então, aí, acabando aí, ó, ele uniu-se a Esdras, lá na frente, na tarefa para a qual este havia sido enviado. Aleluia.
Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo essa parte aí? Quer que repita esse texto, meu Paulo, para não marcá-lo? Não, já achei que o Achou? Então, Esdras 7:7 e Neemias capítulo 2. Agora o tópico 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º, no mês 7, houve santa convocação. É o livro de Levítico, versículo 34 e 35. O povo se ajuntou como um homem só diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, em pé ao lado de Esdras. Havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas e o objetivo era fazer que todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei. Está vendo que coisa maravilhosa? Eles ficaram um bom tempo ali sentado, apercebido, para que seja ministrada a palavra do Senhor. Todo o povo como um só homem. Quando ele fala todo o povo como um só homem, ou seja, num só pensamento. Não é alguém está ministrando aqui, alguém lá está conversando lá no fundo da igreja, ou alguém está discordando do irmão. Não. Primeiro ele ouve a palavra do Senhor, ele pensa aquilo que está sendo falado, ele entende aquilo que está sendo falado. Se tem alguma dúvida, ele pergunta, mas primeiro ele entende. E não simplesmente alguém está pregando, às vezes na igreja, em algum outro lugar, alguém já está discordando daquilo que o irmão falou, mas ele tem que entender se aquilo que o irmão está falando está sendo pregado num todo ou num versículo específico. Nós temos que entender a palavra do Senhor, e só nós entendemos se nós estamos lendo e conhecendo a palavra do Senhor. Então o objetivo que quero, irmão, era fazer entender. Quando eu li essa parte que o objetivo dele era fazer o povo entender, ou seja, aquilo que ele ia ministrar, não somente ele tinha que conhecer aquilo que ele estava ministrando, mas ele tinha que saber passar isso para o povo. Isso tem que estar naquilo que prega, naquele que está na frente, até cantando um louvor. Como que vai ser entendida essa palavra que vai estar sendo ministrada? Será que está sendo bem claro para os irmãos? Né? Dependendo se a pessoa vem ministrar para um obreiro, se ela vem ministrar para a criança, tudo tem uma linguagem, né, Mané? Que a Mané que cuida dos adolescentes, ela tem uma forma de se expressar para os adolescentes. Aquele que fala para o jovem, aquele que fala para os irmãos de mais idade, ele não vai ministrar como se fosse uma criança. Ele tem que saber aquilo que ele tem que falar, porque o objetivo é fazer com que o povo entenda, né? Imagina eu chego aqui e falo para elas, a epígrafe do texto, a exegese do texto, a homilética, a hermenêutica. Os irmãos nem sabem o que é isso aí, irmão. Né? Então, se eu estou falando muitas vezes para o obreiro, eu posso falar nesses termos. Mas se eu não estou falando para o obreiro, estou falando para um povo assim, mais seleto, uma forma mais simples de entender a palavra do Senhor, eu tenho que falar de forma simples, de uma forma que os irmãos entendam. Porque senão ele vai sair daqui e vai falar, mas por que o irmão falou aquilo lá? Ele nem entendeu. Então é importante que aquele que ministra a escola dominical, ele fala para o povo, você está entendendo o que eu estou falando? Eu já vi muitas vezes até irmão que tinha um grande conhecimento, ele citava 20 trechos da Bíblia, mas se perguntava para o irmão, ele queria que entender o primeiro que ele falou e ele não entendeu. Então nós temos que passar isso daí para o irmão de uma forma bem clara. Eu sei que é um tempo resumido e muitas vezes não dá tempo, mas o irmão não sai com dúvida. Venha e pergunte, para que o irmão saia bem instruído daqui da presença do Senhor. O ensino foi maravilhoso. Eu estava lendo essas passagens, procurando entender, até vendo os irmãos ministrar antes de vir trazer para os irmãos, e falando a respeito de avivamento. E às vezes quando fala, né, que ele veio para ensinar a palavra, para depois trazer o avivamento. E quando muitas vezes as pessoas falam de avivamento, irmão Arlete, as pessoas simplesmente pensam em falar em língua, né, de ter aquele culto avivalista. Eu também gosto disso, todo assembleano ele gosta. Mas muitas vezes a pessoa ela se prende muito a essa parte de sentir a presença de Deus, de falar em língua e chorar, e ela não presta atenção na palavra. E nós sabemos que todo verdadeiro avivamento, ele começa na palavra. E tem que ser embasado num trecho bíblico. Porque não adianta o irmão passar, né, como Paulo ensina, a falar o culto inteiro e falar em línguas, se ele não entender nada e voltar para casa. Aí alguém chega lá na casa dele e pergunta, né, para o irmão ou a irmã que chega na casa e fala, o que você entendeu do culto hoje? Ah, eu não sei muito bem o que foi lido, foi uma bênção, teve até manto, teve revelação, teve profecia, mas eu não lembro o que foi lido, então o que a pessoa está fazendo? Vou falar para ela que ela perdeu tempo. Então a gente tem que centrar muito bem aquilo que está sendo ensinado, né? E assim você lê nessa passagem bíblica, irmão,
quando você passar por uma prova lá na frente, ou até que tiver que instruir alguém, você vai lembrar do texto que foi ensinado na igreja. O que o pastor falou, ou até ele se usou de uma forma de linguagem, ou até ele contou uma historinha para que você entenda tudo dentro do texto, sem fugir, você vai entender. E o verdadeiro avivamento, ele acontece nisso. E tem alguns crentes que não gostam nem do culto de ensino, nem da escola dominical. E como ele pode ser um crente verdadeiro, baseado somente na profecia? Nós temos que ser equilibrados. Não somente a querer aprender da palavra do Senhor e conhecer o hebraico, o grego e todas essas línguas, mas também do outro lado buscar a presença de Deus. Não podemos ser pensos. Assim como uma casa ela precisa dos seus pilares, todos os pilares tem que ter na igreja, adoração, tem que ter a Santa Ceia, a oferta, tudo. Então nós possamos ser equilibrados, não simplesmente orar bastante, nem somente ler a palavra, mas sim fazer, irmão, de uma forma equilibrada. Ore bastante, sim, você gosta de orar, ore, é muito importante. Leia a palavra também bastante na sua casa. Se você conseguir decorar o texto, decore o texto para que você entenda aquilo por que foi escrito aquilo. Então, tenha sempre isso na sua mente, irmão. Seja um crente equilibrado, porque às vezes até eu tive amigos que começavam a pregar já a palavra do Senhor, e já no segundo versículo ele já estava falando em língua, mas o povo ainda nem tinha entendido o que ele queria dizer. Só para dizer que é pentecostal, isso não deve ser assim. Nós temos que ensinar o povo, está escrito aqui, ensina o povo, que é isso que é como o alicerce da casa. Você colocando bem os alicerces, essa casa vai crescer. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios sobre a necessidade de ordem no culto, né? Sim. Por exemplo, o microfone, ele é um instrumento que ele dá som para fora também. Sim. E se nós usar o microfone para falar em língua estranha, e os outros lá fora não vão entender nada, nem vão entrar Sim. na igreja. Porque aí a gente precisa ter esse equilíbrio, que quando o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de ordem do culto, é para que, se você tem língua, fala ela com Deus e com você, porque assim, se você ficar só falando, as pessoas que vêm aqui, que não conhecem nada, eles não vão entender nada. E eles, além de eles não estar entendendo, nem você não está entendendo, porque tem que ter um que interprete, né? Mas assim, eu só acho que a questão do microfone, a pessoa ter um pouquinho mais de equilíbrio, de não ficar falando alto, ou querendo dizer que a igreja é pentecostal para o som sair para fora. Né? Porque nós precisamos ser pentecostal, mas de uma maneira bem clara, português bem claro, sabe? Para que as pessoas entendam que a gente está sentindo a presença de Deus, mas não está, as pessoas que estão aqui fora, os vizinhos, estão entendendo, senão eles vão ficar pensando, não vão ficar só falando aquilo ali. Paulo bem ensina, que aquele que profetiza, né? Para que a igreja seja edificada, mas aquele que fala em língua tem que ter um intérprete para isso. Para que a igreja seja edificada, não simplesmente uma pessoa falando. Principalmente o som, né? O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando para que se alegrasse, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é bem verdade, irmão. Nós temos que chorar nossos momentos, mas não vai viver a vida inteira também só chorando. Nós temos que se alegrar, lembrando das promessas. Mas você vai falar para o irmão, é verdade, irmão, minha vida é só prova. Esse irmão viver assim, irmão, uma hora ele cai na depressão. Ele passa pelas provas, sim, nós até choramos momentâneo, mas você vai se alegrar, você vai ser mais do que vencedor. É isso que nós temos que pensar. Quando nós temos isso dentro de nós levantamos a nossa cabeça e vamos à frente, irmão. Não ficar só lembrando somente de coisa triste. Você tem que trazer à sua memória aquilo que traz esperança e alegria, porque Cristo é a alegria da nossa vida, né? E não tem prova maior que possa se passar como na cruz. Jesus passou a cruz e passou a prova que tem que passar, nós também vamos passar, e Ele vai dar-nos a força para passar. Sozinho nós não conseguimos, mas Ele está conosco. Então nós temos que, como eles fizeram também, temos que incentivar a pessoa a ser pessoas alegres e felizes. E isso já é provado. Quando você já levanta de manhã para a alegria, você tem mais chance de ser algo positivo no seu dia. Do que você vê a pessoa muitas vezes que já cedo você vai falar com ela, já está negativa. Então o que está acontecendo? Ela vai trazer coisa negativa para ela. Nós temos que saber que nós vamos, mas Deus está na frente. Nós vamos, mas Deus já está garantindo um dia abençoado para nós. O povo então foi comer e beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que fizeram saber. Então isso é bom, né? Saber que o culto teve um propósito e os irmãos entenderam. Síntese do tópico: Esdras ensina a palavra ao povo e um grande despertamento espiritual. Então depois que ele ministrou a palavra.
Tópico 3 é a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou para que a palavra fosse ensinada ao povo de 7 em 7 anos. Eu li isso daqui, irmão. Você já pensou, irmão, você ir para o culto de 7 em 7 anos, não é, pastor Natanael? Aqui nós temos a oportunidade de toda semana você tem o culto de quarta, o culto de sábado e de domingo. Olha que oportunidade, né? Você não tem que esperar só daqui 7 anos para que você for à igreja de novo para ouvir. Muitas vezes já temos cultos, irmãos, muitas vezes vêm, os irmãos se sentem fracos. Não, irmão, vão ter que se sentir fortalecido, porque tem a palavra, é o alimento, é o que fortalece, né? Do que eu simplesmente, eu venho no culto hoje no domingo, agora eu vou contar 7 anos para vir. Tem como viver uma vida espiritual, de crescendo na presença do Senhor, uma vida fortalecida, escutando a palavra do Senhor, só uma vez a cada 7 anos. Hoje nós temos a internet, nós temos os irmãos que, se nós estiver fraco, ele vai para a nossa casa, né, orar, fazer ali por nós uma intercessão a Deus. Então é um presente para nós. Você tenha isso no seu coração. Estar na casa do Senhor não é um peso, é uma dádiva de Deus, é um presente. Nós temos que ser agradecidos a Deus sempre por isso. Já imaginou se eu estivesse numa cadeira de roda e alguém tivesse que trazer eu para o culto? Então Deus, Ele deu para nós saúde, deu as pernas, deu a sua visão. Já imaginou você sem visão? Como é que ia ser? Ia ser difícil, né? Você não pudesse falar, né? Eu tenho certeza que você tem muito que agradecer a Deus para estar na casa dele. O tópico 2, Deus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou aos seus discípulos para que ensinassem todas as nações e guardarem tudo que já tinha mandado. Ou seja, nós não podemos fazer acepção de pessoa. Quando ele fala todas as nações, todas as gentes, todas as raças, aonde eu estiver, eu tenho que ser ali alguém que ensina, que ministra a palavra do Senhor e que mostra para o povo realmente o que a palavra de Deus diz. Não simplesmente porque alguém prega ali uma doutrina, eu acredito naquela doutrina. Não, eu tenho que saber realmente se está na palavra de Deus aquilo que está sendo ensinado. Se está dentro da palavra do Senhor, eu coloco na minha vida que eu sei que vai dar certo. Agora, se alguém falou, não, eu senti de Deus de fazer, mas ele sentiu, mas tem um trecho bíblico ensinando que aquilo ali é verdade, né? Alguém pode ler um trecho e falar, não, Deus está mandando fazer isso. Mas naquele texto, e ler os capítulos anterior e posterior, é aquilo que Deus está ensinando para que eu faça. Então eu tenho que conhecer a palavra do Senhor para depois eu poder andar nela. Quer falar? Pode falar. Eu vejo que um aspecto que assim, estamos falando aqui mais do dia a dia, né? Sim. Mas eu vejo aqui o seguinte, esse povo, eles não conheciam a palavra de Deus justamente porque eles vinham do cativeiro, né? Ou seja, era uma geração inteira que não conhecia a palavra de Deus. Foram pessoas que desde o seu nascimento até a idade adulta eles não tinham conhecimento. Eles foram conhecer no momento que Esdras começou a ler ali, né? Então, trazendo assim para nós, eu vejo que um dos aspectos importantes do cristão, como igreja também individual, é passar para outra geração. Porque muitas vezes a nossa geração tem o conhecimento, mas e a geração que está vindo agora, né? É o nosso papel de passar tanto para os nossos filhos, ou no trabalho, ter uma geração nova que está vindo, que você pode influenciar, você pode ensinar a palavra de Deus, então passar para a próxima geração, porque nós vamos passar. Nós somos passageiros na terra, né? Logo nós passamos, mas tem até um dizer que é levado muito para o lado secular também, né? Que o bom líder é aquele que forma substitutos, né? Pessoas para ficar no seu lugar. E assim também na área espiritual. Não adianta só nós queremos ser pregador, ser cantor, desenvolver o nosso ministério, nós temos de passar para outro, né? No Velho Testamento ele fala bem isso, né? Que você deve passar para gerações e inculcar isso daí nos seus filhos, ou seja, falar até ficar na mente deles. E às vezes ali até conversando no serviço, às vezes a pessoa ela fala para a gente, eu nunca escutei isso daí da palavra de Deus, mas se a minha pessoa não lê, como é que ela vai saber? Né? Olha lá, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardar tudo que tinha mandado. Mateus 28, 19 e 20. Alguém pode ler, irmão? Mateus 28, 19. Isso. É interessante, como até eu coloquei uma figurinha lá no grupo da igreja, não sei se os irmãos viram,
e tem um irmãozinho cantando assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Aí vem o outro do lado e pergunta para ele, mas você vai à escola dominical? Ou seja, é fácil você cantar que quer conhecer Jesus, mas só cantar não adianta muita coisa, né, irmãos? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Como que eu vou conhecer? Se eu quero conhecer alguém, eu tenho que saber da vida dele. Onde é que eu vou aprender da vida? A biografia. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então é isso aí, ir de fazer discípulo, ou seja, você vai, o que é o discípulo? É o que vai do lado, então você vai ensinando, a pessoa vai tendo os seus passos. Pode falar. Bom dia, eu vejo assim sobre ensinar. Se eu não sou um aluno da escola dominical, se eu não sou, como diz, fã do culto de ensino, poxa, como que eu vou querer usar a tribuna, o púlpito, para ensinar outras pessoas, se eu não estou fazendo a minha parte? É verdade. Eu vejo assim, porque, olha só, os mestres antigos, alguns estão partindo. Há muita pessoa que ele gosta de pregar, gosta de fazer barulho. Para ele tem que ter eles usam até a expressão que não é certa, não é o repeté, tem que ter um barulho. Mas às vezes o conteúdo da palavra é zero. E é fácil você persuadir uma pessoa. Você começa a fazer um barulhão, de repente eu já combino, ó Diego, eu vou fazer um barulho aqui, você vai do outro lado lá, o Luiz vai do outro lado lá, o Cláudio do outro lado, e vira aquele barulhão. Todo mundo fazendo aquele barulho, mas não é um barulho espiritual, porque a palavra é que convence. Quando o próprio Neemias, Esdras, quando eles pegavam a palavra, Paulo, né? Quando ele pegava a palavra vinha de encontro com o coração, porque quem transforma é a palavra, e não é o barulho. É bonito o Pentecostes, é bonito, mas tem que ter um Pentecostes pela palavra. Os irmãos viram ontem na ceia, os irmãos participaram da ceia falando em língua, chorando. Por quê? A palavra que tocou. Agora não é emoção. E tem muito isso hoje. E nós temos que, graças a Deus, a Assembleia de Deus, nós não saímos dessa área que é do ensino, da escola dominical, do ensino da palavra de Deus. Por isso que até hoje é uma igreja sadia. Só que nós temos que pensar no futuro lá na frente. Porque, infelizmente, você vê hoje as pessoas não querem se dedicar na palavra. Porque a palavra tem que ser a verdade. Eu não posso pregar meia palavra, tem que pregar a palavra que é a verdade. Hein? E essa palavra reteté tem uma origem. Tem uma origem que não é boa, né? Não é. É interessante o pastor falar que a pessoa quer ser pregador e tudo, mas eu já ouvi falar que aquele que não senta para ouvir também não pode ficar de pé para falar, né? Tá, Paulo ensinou a Timóteo. Ele tem que primeiro ouvir, aprender, para que depois ele venha falar alguma coisa e aquilo ali ter base certinho, para que não venha ficar falando coisa que não existe para os irmãos. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Confia a homens fiéis, confia a homens fiéis, aquele que ensina a palavra, que sejam idôneos para ensinarem aos outros, sem ensinar que haja dedicação ao ensino. Ou seja, se eu tenho aquele dom, eu tenho que me dedicar àquilo ali para estar fazendo a cada vez com maestria. Se eu sei um pouquinho hoje, vai começando um pouquinho, mas a pessoa tem que se aprofundar, né? Não ter preguiça de ir lá procurar, entender, né? Ler em outras traduções, outra Bíblia, até mesmo perguntar para os irmãos que já estão nessa caminhada de fé, para que eles venham a entender, para que depois eu venha passar para frente. Não é simplesmente porque eu ouvi alguém pregando, nem sei se ele tem base ou não, só porque está na mídia, pregou, eu vou estar repetindo o mesmo jargão. Às vezes nem existe aquilo ali, às vezes não existe nem o trecho bíblico que o irmão está falando, mas ele é famoso, todo mundo acredita. Não, tem que saber que está aqui na palavra, né? Alguns, como eu falado, não gostam do culto do ensino, mas geralmente o crente que vem para o ensino, que sempre é ministrado pelos irmãos e pela escola dominical, ele é um crente forte, que vem atual, né? Ele não é um que simplesmente está na igreja e daqui a pouco ele não está mais. E muitas vezes a pessoa ela corre atrás do milagre, corre atrás da profecia, mas ela não dá esse mesmo valor ao ensino da palavra de Deus. E nós vemos pessoas mudando de igreja. Não, agora eu cansei de lá, parece que esfriou, eu vou para outra. Não, agora eu vou para outra. Ou seja, ele mesmo que é o frio dentro
dentro do próprio coração dele está frio na busca do Espírito Santo, ele acha que é lá do outro lado que acontece. Irmão, Deus ele está na onde você está, na igreja que foi chamado. Deus pode levantar a profecia, Deus pode levantar a revelação, mas é importante que nós sejamos como aquela árvore, que ela criou uma raiz naquele lugar e ela é fortalecida. E a nossa raiz é aqui, ó, não é a palavra. Se não for a palavra, o resto é resto. Né? Quer falar alguma coisa, pastor? A gente vê, como ali no próprio texto, né, que Paulo escreve a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Jesus falou assim: em outro evangelho que tem, infelizmente, meus irmãos, pessoa que inventa as coisas aí e tenta colocar na cabeça das pessoas. Ele próprio falou que seja o que? Anátema, que não vale para nada. Tem que ser a palavra verdadeira, não pode ser uma palavra falsificada. E se nós não abrir a nossa mente espiritual, nós acabamos sendo influenciados. Tem pessoas que vêm trazer, principalmente falou pregadores, o pregador que ele ele não sabe o que é uma escola bíblica dominical, ele não sabe o que é um culto de ensino. Aí ele gosta de levar o povão, aí ele vem com uma salada no meio da igreja e deixa o problema para quem? Para o dirigente da igreja, deixa o problema para o pastor presidente, deixa o problema, ele joga aquele jargão dele, aí o povão fala: não, olha, porque daí ele fala: não, o cara está na mídia, entendeu? Mas é uma pessoa que, infelizmente, e ele, no dia de hoje, a gente vê muito disso. Pessoas que influenciam as outras pessoas, mas não com uma palavra sadia, como Paulo ensinou Timóteo. Entendeu? Hoje eles vêm aí com fantasia, ainda quer colocar na mente dos nossos jovens, dos nossos irmãos, que é diferente. Aí tem aqueles irmãos que se esforçam, já está com o cabelinho branco, que luta pela doutrina, para zelar da igreja. Aí vem esse cidadão e tenta desvirtuar. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e guardar, não falou? Guardar no nosso coração para não pecar. Lembra que o salmista falou, né? Para não pecar coisa aqui. Ela é lâmpada, ela é luz. Agora eu tenho que ver. Se eu escutar no culto, não é tudo que alguém fala no culto você vai dar glória a Deus e aleluia. Você entendeu? Você tem que ser orientado pela palavra. E quando nós somos orientados pela palavra, nós vamos longe. Eu lembrei aquele dia que o senhor até trouxe aqui, se não me engano, o pastor Edgar Leite, a palavra que ele trouxe, uma palavra tranquila, parecia Jesus falando, e o povo começou a falar em língua. Eu peguei e falei: olha que facilidade que Deus dá para o servo de Deus trazer a palavra. Eu fiquei maravilhado com aquilo ali, porque foi uma palavra bem branda, né, maneira que o servo estava, mas você viu que os irmãos começaram a sentir. Em contrapartida, a gente vê cada coisa na internet, né, pastor? Eu vi até um cidadão com uma marreta, pastor Luiz, falou que era a unção da marreta. A hora que ele vinha no crente, ele encostava, o pessoal falava em língua. Eu falei: ó a falta de sabedoria. Tem que falar em outro, senão eu ia levar uma retada na cabeça, meu Deus. Aí você vê outro largo, a unção da churrasqueira. O irmão chegava perto, alguém abanava, e aquela fumaça da churrasqueira ia na pessoa, o pessoal começava a falar em língua. Falava: olha que coisa aqui. Mas não tem nexo, né? São pessoas que são dominadas pela mente. É o que eu falei: se você fazer um barulho, outro fazer um barulho, combinar, irmão, vira uma salada no meio da igreja. Pode falar, meu próprio. Isso geralmente está acontecendo até mesmo, às vezes, dentro da nossa igreja, por causa daquele irmão, irmã: eu sou pregador itinerante, eu sou cantora, e vai para tudo que é lugar. Aí pega o costume lá, vê uma coisa lá e quer trazer para dentro da sua congregação, para dentro da sua igreja. Então, essas pessoas que acabam deixando de vir para o culto de ensino, tirando esse trabalho. Queridos, aproveitando. Então, o que acontece? Eu saí muito para algumas denominações aí, está trazendo os costumes para dentro da igreja. Tem que tomar cuidado. E é isso que está acontecendo muitas vezes nos cultos. Aí não tem conhecimento, não tem a sabedoria, não tem a unção, não vai fazer que nem acabamos de ler aqui, que Esdras ele foi jejuar e orar. Jejuar. Para daí ir a fazer o que foi determinado nas suas mãos. Agora, falando em pregador, o irmão Carlos falou itinerante, tem muitos homens de Deus que pregam a palavra, que são itinerantes, mas que estudam, que jejuam, que oram. Eu conheço muitos, que você já acompanhei, tem alguns que eu vi Deus usar poderosamente, mas também pregou a palavra.
Não ficou aí contando historinha, testemunho. Irmão, tem gente que vem querer. Mas hoje a gente Você vê falava. muito isso, mas é nos jovens que estão falando que eu sou pastor itinerante. Porque antigamente, quando se ouvia falar em pastor itinerante, o camarada ele pregava, ele não gritava no culto, ele pregava. Sim. E o Pentecoste era grande, a gente via a unção, a presença de Deus na vida dele. Hoje a gente não vê em muitos pastores. Mas vamos à frente, senão não vamos conseguir acabar aqui a palavra. Tópico 4, que é o último tópico, resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta o povo e farei-os ouvir a minha palavra, para que temam todos os dias na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temor. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal, aborrece o mau caminho. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos seus deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus, ou seja, o Deus verdadeiro, nosso Deus, e com ele fez firme concerto, ou seja, está uma coisa bem colocada, não fez firme concerto, porque não adianta falar, como alguns falam, eu conheço a Bíblia inteira, mas não tem um pacto, não tem uma aliança com Deus. Então não adianta só conhecer, tem que conhecer, mas tem que viver com Cristo, tem que viver de verdade. Aí andando pela rua, até pessoas que já não estão mais no Evangelho e conhecem inúmeros textos, mas ele não coloca. A mesma coisa, ele conheceu um monte de receita de remédio, mas ele não tomar, vai viver doente. Então, irmão, nós devemos conhecer a palavra de Deus, mas, irmãos, ter um firme pacto com Deus. E como está o nosso pacto com Deus? Ontem foi um dia de nós renovar o nosso pacto com Deus, seja a Santa Ceia. Então nós na casa, ou não, se você pode vir ou não, renove o seu pacto com Deus. Às vezes a pessoa não pode estar aqui, mas ela tem que estar pensando, examinando, como é lido na hora da Santa Ceia, está examinando como está o meu pacto com Deus, a minha ligação. Até eu li ontem um trecho de João que fala que ele é videiro, então nós temos que estar ligado com ele. Não adianta estar na casa do Senhor se não está ligado na presença do Senhor. Uma coisa é estar dentro da igreja, outra coisa é ser a igreja, né, irmãos? Como resultado do ensino nos dias de Esdras, ele fez um firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então, tudo sai daqui, da palavra do Senhor. É isso que vai tocar a nossa vida e não é coisa que as pessoas querem colocar. O ensino da palavra implanta normas espirituais para os crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida, daquele que se converte, ou seja, que muda de vida, que tem uma outra vida com Cristo, pela operação do Espírito de Deus, para andar nos seus estatutos, ou seja, você tem uma linha, você tem uma diretriz, como que você vai andar, o caminho a seguir, para que você não se desvie da presença do Senhor e não vá fazer a vontade do inimigo. Vejamos algumas das manifestações da nova vida. O crente, aí vai doer um pouquinho, o crente é honesto a toda prova. O crente tem que ser honesto, né, irmão? Não é falar aqui dentro, falar em língua, fazer tanta coisa, e lá fora ele tem uma vida que não demonstra que realmente ele é um crente, que ele tem um caráter. O dever não é pecado para ninguém. E outra coisa, hoje nós temos a oportunidade, eu devo lá, um exemplo, 5 mil reais. Eu não consegui pagar, eu tive outros problemas, eu tive que gastar dinheiro em outras coisas. Eu posso ir lá negociar essa dívida. Ontem eu eu não falava posso, isso aí, eu vou deixar caducar e eu vou fazer. Não, tenta solucionar. Às vezes aqueles 5 mil reais, ele vai, dependendo do acerto que você fizer, ele vai se transformar em 2, 3. Entendeu? É o caráter cristão. E se nós for falar sobre dívida, todos nós temos dívida e vamos ter toda para sempre. Né? Agora, você tem que viver a palavra. A honestidade é tudo. Mas a honestidade não é só no dinheiro. É principalmente no compromisso com Deus, na seriedade. Se eu der minha palavra, irmão, eu tenho que cumprir aquela palavra que eu falei que eu vou. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, ele fala uma coisa, mas ele volta atrás. Me esqueci. Não lembrei. O que a Bíblia diz? Sim, sim, não, passou disso, é procedência. É o tópico B aí. E lá, irmão Diego, só aproveitar lá no telão, Deus falou, ajunta-te o quê? O meu povo, e os farei ouvir o quê? A minha palavra, para que temam, olha, não é um dia, todos os dias que na terra viverem, não é somente um mês, beleza, estou bem esse mês, no outro mês já estou diferente. Lá embaixo, pelo temor a Deus, os crentes se apartam do quê?
do mal. Se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Entendeu? É isso que nós temos que viver, uma vida diferenciada na terra. Aí fala aí, ó, letra B, ó, o crente jamais mente. O crente tem o testemunho da sua consciência, do Espírito Santo, de que não mentiu. Jesus disse, né, que o pastor acabou de citar aí, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Mateus 5,37. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. O pastor sempre prega também. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Ou seja, 4 vezes mais ele deu de volta para a pessoa aquilo que ele tinha pego. Então, isso está demonstrando um fruto digno de arrependimento. Ou seja, ele é crente, então ele tem que ser uma pessoa diferente. Não veio para a igreja e continua da mesma coisa. Você vem e tem que ser transformado e limpo pela palavra do Senhor. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza, isso aqui é importante, nem ainda se nomeia entre vós. Ou seja, nós não temos nem que tomar parte dessa coisa. Nós temos que ter uma vida diante de Deus, não é diante do homem, mas diante de Deus limpa, pura. Assim, quando você for orar, você sabe diante de Deus que você está limpo diante de Deus. Você está ali buscando a presença de Deus em sinceridade, adorando a Ele em espírito e em verdade, sabendo que não tem nada de escondido, né? Uma coisa é eu vim aqui na frente pregar para os irmãos, outra coisa é a minha vida estar limpa, né? A gente já estudou também que as vestes do sacerdote estavam sujas, né? Não foi assim? E Deus pediu para que ele se limpasse, porque ele era sacerdote, era como um modelo, e ele tinha que ser diferente. Então todos nós somos sacerdotes na presença do Senhor e temos que ser diferentes, né? O crente jamais dá falso testemunho de alguém, a letra E, ó. Então nós temos que saber aonde que nós estamos, aquilo que nós estamos passando para o povo. Porque se você fizer alguma coisa errada, do lado pode fazer um monte. Mas se fazer uma coisinha errada, falar lá, é crente. Olhe bem a vida dele. Quer falar tanto de Deus, mas olha a vida dele. Então, a primeira coisa, nós temos que dar um bom testemunho. Nós temos que ser a carta escrita do Senhor. Aonde nós formos passar, alguém tem que olhar e falar, esse realmente é um discípulo. Assim como foi falado aqui de Marcos. Nós temos que realmente ser um discípulo. E aquele que é o discípulo? Que anda na mesma passada, na mesma caminhada, no mesmo passo. Então, olhando para nós, eles têm que enxergar Cristo. E se não for assim, alguma coisa está errada na nossa vida. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento, ou seja, pela palavra. Os livros que são adicionados são muito bons, nos ensinam, mas eles podem ter erro. Mas a palavra do Senhor não tem erro. Né? Algum autor que pode escrever, ele pode até errar, falar alguma coisa que você fala, não está muito bem com a palavra de Deus. Mas a Bíblia, irmão, você pega ela e você lê, ela não pode ter discrepância em lugar nenhum, ela não pode entrar em confusão. A verdadeira palavra de Deus, ela não entra em confusão. E alguns podem pegar até a NVI, linguagem de hoje, você deve comparar com aquela tradução que é mais fiel, que é corrigida, atualizada. Coloca ali as versões que você puder estar adquirindo, está lendo, para que você entenda. E não simplesmente por uma palavra você pensar que entendeu, não. Lê, relê várias vezes para que você entenda. O conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a plena libertação. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ter o conhecimento da verdade. Ou seja, não é simplesmente um povo que ele escolheu para que conheça a palavra. Não, todos devem conhecer a palavra de Deus. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, eu grifei aqui, mas pelo próprio Deus que nos dá graça para agradá-lo. Ou seja, por mais que eu me esforce, eu só consigo agradar a Deus se realmente Ele der força, der graça para mim. Mostrar para nós, na nossa mente, no nosso coração, que realmente é a vontade dEle. A síntese do último tópico aí, irmão, fala assim, o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e nos dá conhecimento. Então, para que a nossa vida venha estar conforme a vontade do Senhor e refletir ali a sua imagem, como diz no livro de Gênesis, nós devemos estar pautados na sua palavra e não naquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Amém, meus irmãos? Gostaria de voltar aqui para o pastor, para estar dando considerações finais. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos? Estou agradecido pela palavra.
E as pessoas, às vezes, eles querem combater, né? Ah, mas aonde está escrito na Bíblia isso? Que não pode. Irmão, não é o caso. Tem que entender sobre a obediência, né? A igreja, nós, Assembleia de Deus, nós temos regras. Regras que foi colocado que é para o bem espiritual das pessoas. Aí uns que não quer, como diz, obedecer a palavra, quer ficar questionando. Tem muitas coisas que nós não podemos ficar questionando. Nós temos que entender que nós temos que obedecer. E a palavra de Deus nos ajuda. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, né? A escola dominical, os irmãos vai passar aí. Queridos, Deus abençoe você que está nos assistindo. Deus te dê um ótimo domingo. Hoje à noite nós temos um culto missionário. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, os irmãos que puderem estar à noite aqui, à noite no culto de missão, né? Reforçar hoje uma oferta missionária. Hoje nós vamos ter 3 trabalhos, que é a nossa missão da SEMAS, nossa missão da SENAM, né? Secretaria Nacional de Missões, e do DIP, que é da Igreja Perseguida. Dia Internacional de Missões. E hoje é o Dia Internacional de Missões. E à noite nós vamos estar orando, né? Pelos missionários, pedindo a bênção de Deus. Eu gostaria que os irmãos viessem aqui participar. Amém? Se coloque em pé. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja. E nós dizemos: Amém. se Deus é por nós, Quem será? ninguém porque nós está conosco. Na próxima eu pego.